Olá, seja bem-vindo ao Função Excel. Eu sou Rodrigo Ferreira e nesse vídeo eu vou te mostrar a como contar caracteres específicos dentro de uma célula única. Nessa primeira coluna a gente tem o texto que a gente vai avaliar. Na segunda, o caractere que a gente quer contar, quantas vezes ele aparece dentro de cada uma dessas células. E por fim, a fórmula que vai fazer essa contagem. Cada uma dessas fórmulas aqui é levemente diferente uma da outra. Então vamos uma a uma para entender direitinho. Então nessa primeira, a gente vai usar duas funções. A função numCharact e a função substituir. Tá? Eu vou apagar essa segunda parte da fórmula para a gente ir passo a passo para ver como é que ela funciona. Pronto, numCharact. numCharact é uma função do Excel que te dá quantos caracteres existem dentro de uma célula específica. Então, se a gente apertar Enter, a resposta é o número 7 para a célula B4. Então, existem 7 caracteres aqui. Depois o que a gente vai fazer é, usando a função substituir, a gente vai trocar sempre que aparecer o caractere ponto por nada. Ou seja, esse texto que está 1.01.01 vai ficar assim. Então a quantidade de caracteres que vai ter dentro dele vai ser 5 e não mais 7. Depois a gente vai simplesmente subtrair 5 de 7. Então a gente vai ter o resultado de 2, que é quantas vezes o caractere aparecia dentro daquela célula. Então vamos entrar aqui dentro dessa fórmula aqui e menos numCharact de novo. E a gente vai usar agora aqui a função substituir. O primeiro argumento é o texto, que é justamente esse texto aqui. Ponto e vírgula, o segundo argumento é o texto antigo, ou seja, é o ponto. Onde tiver ponto, nós vamos trocar pelo novo texto, que vai ser vazio. Para deixar vazio, a gente põe 2 vezes aspas. Fechamos o parênteses da função substituir e fechamos o parênteses da segunda função numCharact. E damos o Enter. Está pronto. Ele fez o número 7, que é quantos caracteres existe aqui de fato, e depois contou quantos caracteres tem após ter substituído o ponto. Ou seja, 5, 7 menos 5, 7 menos 5, 2. Está feito o resultado. A segunda, ela tem uma coisinha a mais aqui, uma divisão. Por quê? Quando você busca por mais de um caractere, ou seja, não só o ponto aqui ou não só uma letra, busca por 2 ou mais, quando ele faz a substituição, ele vai retirar mais de uma letra. Então, quando a gente fizer a subtração entre o texto original contra o texto que teve a substituição, o número de caracteres vai ser bem diferente. Então, aqui, quando a gente tira o ponto daqui, a gente vai tirar uma vez, 2 vezes e ponto. Quando a gente tirar as duas letras M e A, vai sair 1, 2, 3, 4 caracteres. E quando a gente fizer um menos o outro, ele vai dizer que existem 4 repetidos. Mas não, tem apenas 2. Tanto que se a gente tirar esse final aqui, 4 vezes. Que seria equivalente a tirar esses 2 e esses 2. Foram 4 caracteres que sumiram. Então, para evitar isso, o início da fórmula é exatamente igual à anterior, porém agora ela está entre parênteses, e depois a gente só inclui a divisão pelo número de caracteres que está naquilo que a gente está substituindo, que a gente quer contar. Pronto, 2 de novo. Se a gente botar aqui só M, ele vai funcionar exatamente igual. Então, essa primeira função, a gente poderia até deixar aqui a divisão, que não ia fazer diferença nenhuma. Vou até botar aqui só para mostrar. Então, dividido pelo número de caracteres aqui do lado. Não muda em absolutamente nada. Tá? E a terceira aqui é um problema relacionado à função substituir. Ela é uma função case sensitive. Ou seja, ela diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
Então, se a gente colocar aqui, digamos aqui nesse segundo, né, no amarelo, se a gente colocar a letra maiúscula M, ele não encontra nenhuma. E aqui, como a fórmula já está pronta aqui, né? Mas se aqui a gente botasse só a letra E minúscula ou só a letra E maiúscula, ele iria contar uma vez só. Está contando duas porque a gente tem aqui, dentro da função substituir, o maiúsculo. Então o que vai acontecer? Quando ele for substituir os caracteres da palavra estacionamento, primeiro ele vai converter todo esse texto em letras maiúsculas. Então a gente indica para ele que a letra que a gente quer substituir é a letra E maiúscula. Então ele vai substituir duas vezes. Vai aparecer esse primeiro E que já está em maiúsculo e o segundo que ele vai deixar em maiúsculo para a gente. Se a gente vier aqui deixar uma letra minúscula, ele não vai encontrar nada. Por quê? Porque quando ele faz a substituição, primeiro ele converte tudo para maiúsculo. Então essa função ela é igual à primeira, com a diferença de que, em vez de a gente simplesmente selecionar a célula aqui, onde está o texto, fazer isso daqui, a gente vai ter que escrever maiúsculo antes, ou minúsculo também poderia ser, não faz diferença, desde que o caractere que você esteja buscando esteja de acordo com a função que você vai usar aqui dentro. Então se eu escrever minúscula aqui, antes estava maiúscula, né? Funciona igual, porque ele vai converter esse primeiro E que está em maiúsculo em minúsculo. Só para mostrar. Minúscula. É isso que ele vai converter, é isso que a função substituir vai olhar. Certo? Espero ter ajudado. Se inscreve no canal para mais vídeos do Função Excel. E também entra lá no nosso site. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Ou então lá no site mesmo, que eu respondo assim que possível. Tchau, tchau.